Olá, pessoal! Boa noite, bem-vindos a mais um dia dessa sequência de lives, que é um programa que eu estou fazendo aqui, uma série de entrevistas com pessoas inspiradoras que já trabalham com novas economias, novas maneiras de ver a vida. Então, hoje, uma amiga muito especial, que é a Melissa Bivar, ela vai vir aqui falar para a gente sobre como redesenhar futuros, como redesenhar vidas. A Melissa, ela trabalha na Social Contemporâneo, que já é uma empresa focada em redesenhar outras empresas e outros grupos. E ela hoje vai vir aqui contar para a gente um pouco dessa experiência, como é imaginar novos paradigmas. Então, assim, estou muito contente. A Mel já está aqui. Vou convidar já ela para entrar. Ei, Márcia, Nívia. Boa noite. Ei, Ei, Mel! tudo bom, querida? Tudo bem? Que saudade! Louca de saudade também, louca pra estar mais pertinho aí nesse friozinho. Ah, olha, essa sua live está sendo muito esperada. Várias pessoas vieram falar comigo hoje, querendo saber como é que é esse trabalho, acharam super interessante. Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco como que é, com que você trabalha. Tá bom, tá bom. Bom, eu sou Melissa Bivar, como a Mana já falou. Eu trabalho hoje, né, com redesign de negócios e de sociedade, um trabalho que surgiu para mim a partir da minha transição de vida, né? Eu fiz uma transição de vida há 9 anos atrás. Eu trabalhava como gestora na área de sustentabilidade e responsabilidade social em grandes empresas de infraestrutura, né, em multinacionais da área de energia, petróleo e gás. E foram muitos anos trabalhando com isso, eu amava fazer isso. Só que chegou um momento que bateu uma necessidade de compreender melhor, né, qual que era a minha contribuição real para o mundo, né, o que eu percebi que eu estava fazendo naquelas realidades que eu vivia, que eu sustentava, é que eu estava, como eu costumo dizer, eu era um band-aid numa fratura exposta. Né? Eu entendi que a realidade com a qual eu lidava todos os dias, né, os negócios com os quais eu né, tratava, trabalhava, a estrutura em si passou a ser questionada para mim, né? Passou a ser uma questão. Eu falei, caramba, somos tão inteligentes, somos tão criativos como seres humanos, eu acho que nós somos capazes de fazer negócios mais inteligentes e mais criativos, que ao entregar, né, o seu valor para a sociedade, seja capaz de também não destruir tanto, não impactar tanto quanto ainda impactam esses negócios, né? Então, a minha saída, né, do corporativo foi num movimento muito de buscar como que eu poderia fazer a minha contribuição, meu olhar na área de gestão de negócios, né, para sustentabilidade. Coisas de morar na Né? roça. Mel, Ah, você tá. total. Oi. Para mim, travou. Eu não sei se o pessoal está ouvindo bem. Então, eu estou pedindo Ai, ajuda caramba. aqui para o pessoal me Tá. falar se estão ouvindo você bem. Que se tiver, vocês continuem, tá? Não, tudo bem. Bom, mas então, só retomando, a minha ideia era conseguir começar a desenhar o meu trabalho num novo formato, num formato em que eu pudesse desenvolver negócios, né, apoiar o desenho de negócios que tivessem mais alinhados com o conceito de cuidar da vida em si, né, cuidar da vida. Enfim, o negócio deveria existir, né, no meu entendimento, para suprir necessidades da sociedade, né? Ele existe para suprir as nossas necessidades. Então, como assim, para suprir as nossas necessidades, a gente causa tanto mais impacto, sabe? Então, era uma equação muito não equilibrada, né? Muito desequilibrada. Então esse foi o questionamento. Então, por conta disso, eu comecei a fazer uma caminhada de investigação, de entender como que poderia ser isso. Né? E aí, ao sair do corporativo e começar, enfim, a investigar, meu olhar, assim, nossa,
Bom, vamos lá. Você tá aí, mana? Não sei se travou, Eu tô porque aqui aqui. parecia que você estava Não, gente, congeladinha para mim. travou, mas faz parte, né? Coisa de morar no mato. Enfim, então, com esse movimento, eu fui descobrir sobre os movimentos colaborativos, fui descobrir sobre novas economias e descobri pessoas incríveis no mundo todo fazendo coisas sensacionais. E eu falei, caramba, quanto mundo, quanta vida existe fora daquele mundo que eu sustentava e vivia todos os dias, né? Então, de lá para cá, o que eu venho experimentando e venho investigando são os movimentos colaborativos, né? Fluxonomia 4D, como que a gente pode se organizar, né, de forma horizontal. Então, a gente vem trabalhando muito sobre governanças, novos modelos de gestão. Então, é um pouco do que eu tenho investigado nesses anos aí. E aí, nessa história toda, eu conheci o movimento Cidades em Transição, que foi meio que assim a espinha dorsal do meu processo de transição, né? Foi do movimento Cidades em Transição que veio a Social Contemporâneo, que é a minha empresa de hoje, né? E que veio um pouco de tudo aquilo que eu botei a mão desde então. Maravilha. Olá, gente, boa noite. Ah, agora foi, agora você destravou. Parece você travado, então eu não sei. Mas então, eu já estou um pouco mais familiarizada com esses termos, né? Que é a fluxonomia 4D. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais de onde surgiu, o que que é essa fluxonomia, como é visto os Tá, valores em cima desse conceito. tá. Então, lá por volta de 2015, né, eu ouvi falar sobre fluxonomia 4D, que é um trabalho desenvolvido pela Lala e em São Paulo, lá da Helsemin. Ela é uma futurista muito interessante, sabe? Ela tem umas publicações que vale a pena o pessoal conhecer. É, e ela tem uns cursos online, vários cursos online, que também vale a pena participar. Toda semana ela tá fazendo lives e pulsos, né, de encontros em pontos específicos de investigação. A Flux é o seguinte, ela é é um novo olhar para a gente olhar para a economia, né? Uma nova forma da gente olhar para a economia. Então, a gente tem esse olhar já muito viciado, né? Quando a gente fala economia, primeiro conceito que vem à cabeça é pensar em dinheiro, né? Toda vez que a gente fala de economia, a gente associa imediatamente com dinheiro. E a Lala traz um convite, né? A gente olhar para a economia, na verdade, para além do dinheiro, né? A economia não significa dinheiro, a economia significa fluxo de recursos, né? Então, fluxonomia vem justamente desse lugar, né? Da gente olhar para o fluxo dos recursos. Que o dinheiro nada mais é do que essa ferramenta, né? Para ajudar a gente a acessar os recursos que a gente quer. Né? Porque a gente não quer o dinheiro em si, o que a gente quer é o recurso que a gente pode conquistar através do dinheiro, né? Então a gente não quer o dinheiro, a gente quer o carro, ou a gente não quer o dinheiro, a gente quer a viagem, né? A gente não quer o dinheiro, a gente quer o curso, né? O curso que o dinheiro pode pagar. Então, quando a gente pensa na fluxonomia, é a gente pensar o fluxo dos recursos em si, né? Então, o dinheiro como parte desse processo, porque é uma ferramenta importante, né? Mas parte de uma das dimensões, das 4 dimensões da fluxonomia. Então, a Lala traz para a gente um convite, a gente olhar para que dimensões são essas, né? Então, ela explica que a gente tem 2 dimensões de campos de recursos intangíveis, que são os nossos recursos criativos, né? Toda a nossa capacidade, enfim, nossas habilidades, os nossos conhecimentos técnicos, acadêmicos ou empíricos, qualquer conhecimento que a gente detenha, né? Então, essa dimensão é a dimensão cultural, dos recursos culturais, né? Então, nessa dimensão que é do intangível, ali é um lugar de exponencialização o tempo todo de ideias, né? Então, são recursos infinitos.
E aí outra dimensão de recursos também intangíveis e também infinitos é a dimensão dos recursos sociais, que é toda a nossa capacidade de conexão com pessoas, né? Então é onde mora o nosso network, onde as pessoas que nós conhecemos, né, e as nossas relações residem, né? Então a ativação de rede está nesse lugar. Também é exponencial, porque cada nova pessoa que você conhece também tem uma rede por trás dela, né? Então são recursos exponenciais. E as outras duas dimensões, que é a dimensão dos recursos ambientais, que diz respeito aos recursos de equipamentos, né, recursos do ambiente, por isso que chama dimensão ambiental, e a dimensão dos recursos de multimoedas, né, que é onde reside as várias moedas que a gente transita na nossa vida, né? Então, reside aí o real em si, o crédito, né? As moedas complementares, né? Moedas sociais, criptomoedas, milhas. Então, nesse campo, reside todas essas multimoedas. E o tempo. O tempo também, curiosamente, reside na dimensão financeira de multimoedas. E de todos é, sem dúvida, o recurso mais importante que a gente tem, o único recurso realmente não renovável que a gente tem. Então, a importância da gente saber o que faz com o nosso tempo, né? Nossa, totalmente. E é legal a gente trazer isso para cá, porque o meu público, ele é, na maior parte, pessoas interessadas em cura energética, em Theta Healing, né, em autoconhecimento. Sim, sim. E no Theta Healing a gente fala muito sobre manifestação e abundância, né? Tem esse termo. Que é você manifestar o que você quer, e não o dinheiro do que você quer. E Total. dentro disso, eu acho muito interessante, porque com esse estudo da fluxonomia, que a Lala propõe, traz para nossa mente uma visão muito real do que é isso que a gente fala, né? Da abundância, que é ilimitado. Sim. Então, assim, você começa a perceber que você não é só o quanto de dinheiro você tem, né? Total. E as pessoas, e que quantas ideias a gente tem juntas e outras pessoas que se agregam, e quando você vê, cria-se um movimento, e quando você vai ver, ninguém tinha dinheiro, mas o movimento existe. Né? Total. Então, assim, você fala aí da Casa Terra, né? Que é um experimento vivo, que acontece no meio de um centro urbano, que é na Rua das Laranjeiras. Então, eu queria que você falasse mais dessa experiência, como é que foi, né? Como é que teve a ideia inicial de lançar isso no meio ali da cidade, e qual é o propósito da casa? Tá. Olha, Casa Terra, a gente não faz nada sozinho, né? Todos nós somos um conjunto aí de antecessores, né? A gente tem que honrar toda essa caminhada das pessoas que vieram e investigaram coisas importantes antes da gente, né? Então, a Casa Terra já é um movimento que descende de outros movimentos de casas colaborativas no Rio de Janeiro. Então, nós somos uma organização em rede que foi criada com o propósito da gente investigar várias dessas ferramentas, como que a gente aplica essas novas ferramentas, né? Então, assim, ok, a gente está no movimento de construção de novas realidades, de redesign de sociedade, é o que a gente quer fazer, né? Quer contribuir para que esse algo novo possa nascer, né? E como que esse algo novo pode nascer, quer possibilitar que isso aconteça, né? Então, enfim, antes, né, da Casa Terra sonhar em existir, alguns dos que começaram a colaborar para esse movimento começar a existir se encontraram em algum lugar, né? Então, tudo começou desse grupo especificamente na Catete 92, né, que é a nossa casa antepassada, é o nosso antepassado mais próximo. E que trouxe também experimentos bastante disruptivos, né? Então, a Catete 92, ela tinha uma proposta de ser totalmente livre, totalmente orgânica, né? E ela se sustentava em retribuição consciente. Então, tinha uma ruptura, né, com os paradigmas tradicionais muito grande. A minha empresa nasceu dentro da Catete 92, e eu aprendi demais lá dentro, né? Coisas muito incríveis e coisas que eu falei, ai não, isso aqui eu não quero mais brincar disso, né? Então eu aprendi um pouco de tudo lá dentro. Foi maravilhoso, foi uma experiência excepcional.
E aí, quando a Catete encerrou os trabalhos, né, houve um movimento muito grande das pessoas, daquela inteligência, né, daquele intangível que vivia ali, que pulsava na Catete, que sentia necessidade de continuar essa investigação. Então, ficaram os catetianos, né, os descendentes da Catete, querendo encontrar que novos movimentos viriam a partir daquele movimento colaborativo que a Catete proporcionou. E aí nasceu o movimento Transborda 92, que foi um movimento também buscando encontrar, né, que nova etapa seria essa. Então, nós nos unimos para criar um sonho para essa nova etapa, que foi se desdobrando em vários passos, né? E desembocou na Terra em 2018, né? Então, um pouquinho antes da Terra, em 2017, a gente viveu o Espaço C ali na Vila do Largo, onde a gente começou com as investigações relacionadas à governança horizontal e à fluxonomia, né? A gente já tinha passado pelo curso com a Lala, já tinha mergulhado na teoria da fluxonomia, mas como aplicar isso? Então, a gente precisava de um campo para investigar. E tudo que vinha sendo investigado por esse grupo em especial era como que a gente poderia se organizar em rede, né, de uma forma em que a autogestão, né, pudesse ser uma proposta, mas de alguma forma tivesse assim, fosse orquestrado, né, não fosse aquele lugar né, sem uma proposta de uma ideia, de processos que pudesse nos apoiar a caminhar juntos, né? Então, a gente queria entender como nos organizar em rede, como trabalhar uma governança horizontal, como aplicar a fluxonomia, que a gente realmente queria dizer, ok, como que a gente faz para que o dinheiro não seja um impeditivo para que as pessoas possam experimentar o novo, né? Então, a fluxonomia trazia um pouco dessa provocação e, sem dúvida nenhuma, a gente precisava conseguir cuidar das nossas relações, né? Então, o CNV foi mais uma das ferramentas que a gente escolheu para caminhar junto, para poder cuidar das relações e dos conflitos inerentes ao processo de construir um projeto, né? Então, aí a Terra nasce em 2018 como fruto dessa investigação de 8 pessoas que resolveram, vamos colaborar para fazer o start desse projeto acontecer, né? E era isso, a Terra nasce para o propósito maior, que ficou ainda para ser amadurecido, né? A gente queria saber, essa casa vai abrigar o quê? O quê? A gente sabe quando você vai subindo, assim, para sair do quê, né? Do específico, indo para um lugar mais para quê que a gente existe, né? Então a gente saiu do quê e entendeu que a gente existia para ser esse lugar de rede de empreendedores que cada um cuidando da sua própria iniciativa e colaborando entre si, existiam em rede para cuidar da vida a partir do despertar de uma nova consciência de como a gente faz as coisas, uma nova consciência de como a gente se relaciona uns com os outros, como a gente se relaciona comercialmente, com dinheiro, com o ambiente, enfim, com tudo. Então a casa nasce com o propósito de cuidar da vida em si, né? Mas em rede, onde cada um dos empreendedores pudesse manifestar o seu empreendimento e os seus sonhos, né? E ao mesmo tempo compartilhando e apoiando uns aos outros no processo, né, no processo colaborativo, né, e corresponsável. Uma das coisas que eu achei muito interessante, que sempre me chamava muita atenção na casa, é a organização que foi criada para que não tivesse um líder, um chefe, uma mente pensante. Então, assim, porque às vezes você está tão familiarizada com a coisa que não consegue ver o quanto isso é especial, né? Mas, assim, era feito de uma forma em que cada um cumpria um papel específico e que era algo livre, né, com tempo indeterminado. Você cumpre até onde você quer. Não quer mais, ninguém é obrigado a nada, né? Exato, então, assim, exatamente. Como é que foi a investigação até chegar nisso, assim? Porque eu acredito que o maior desafio, porque eu estou perguntando isso porque algumas pessoas que estão aqui estão pensando em criar comunidades, em criar algo novo, e eu acho que o desafio é que, geralmente, as pessoas que querem criar algo novo são pessoas que assumem uma liderança, então estão acostumadas a tomar a rédea de tudo e fazer tudo, serem centralizadoras. E essa nova economia, ela traz um desprendimento do controle, que é uma coisa assim
enorme, né? É exatamente Queria que isso. você explicasse um pouquinho isso para as pessoas. Eu acho que é muito especial falar. Boa, boa, mana. Então, realmente, um dos pontos que eu acho que é fundamental desse processo que a gente começa a investigar, né, ao construir novas realidades, é compreender que, na verdade, ter clareza de que o fato é que nada está sob nosso controle mesmo, né? A gente só tem certeza da impermanência das coisas, né? E da morte, é a única coisa que a gente tem certeza, né? Então, saber que o processo é a experimentação em si, que está tudo bem errar, está tudo bem porque faz parte da caminhada, cada novo erro é um novo acerto em termos de aprendizado, né? Então a gente continua caminhando juntos e acertando conforme vai caminhando, né? E cada nova pessoa que chega, né, tem sempre espaço para ela chegar, tem sempre espaço para ela integrar. E quando ela integra, quando ela chega no processo, ela também causa transformação no processo em si, né? Porque ela chegou a mais uma inteligência que agrega. Então, a gente, quando escolheu a governança horizontal para trabalhar, escolheu justamente porque todos já vieram, né, todos os que estavam colaborando logo no início, vieram de modelos corporativos, tradicionais, hierárquicos, e que não são muito inteligentes, né? Porque como é que você tem uma estrutura com 2.000 pessoas, com um líder lá na ponta que toma as decisões, tem 1999 inteligências que não estão sendo levadas em consideração naquela decisão, né? Claro, eu estou exagerando, mas assim, é importante a gente ter essa noção de que as inteligências numa organização são a parte fundamental do crescimento evolutivo dessa engrenagem, que não é uma engrenagem, da gente compreender que não é uma engrenagem e que na verdade é um organismo vivo, né? Então, se a gente consegue perceber, sair desse lugar de considerar uma organização, uma engrenagem, né, onde cada um é um parafuso, e passa a compreender que é um organismo vivo e que cada célula dessa tem uma inteligência própria e que pode contribuir para a saúde desse organismo, tudo muda, né? Tudo muda. Então, o crescimento do organismo se torna verdadeiramente orgânico, né? Então, é de acordo com o movimento que as pessoas possibilitam que esse organismo passe a fazer. Então, a governança horizontal foi para a gente também uma escolha de laboratório, porque nenhum de nós tínhamos vivido ainda um processo de governança horizontal com algum tipo de sistematização, né? E a gente escolheu a holacracia para ser o nosso modelo de sistematização. Então, tem algumas similaridades em modelos de organização tradicional, como a definição de papéis, né? Numa organização tradicional, você tem funções, né? E tem uma descrição das tuas funções, né? Numa organização horizontal, você tem a descrição de um papel, né? O papel, ele nasce a partir de uma necessidade daquela organização. Se aquela organização vai ter que lidar com questões relacionadas com planejamento financeiro, com questões financeiras, né? Tem um papel que cuida do financeiro, ou dois, dependendo do tipo de atividade que se precise fazer, né? Então, numa organização horizontal, a gente cria papéis, e para cada papel, você pode ter mais de uma pessoa assumindo aquele papel, né? Então, e você assume também durante o período que você acreditar que tem condições de estar energizando aquele papel. E no caso da Terra, nós começamos, foi bem devagarzinho, né? Então, as necessidades iam se apresentando, a gente ia criando papéis, até hoje que a gente já tem vários círculos, né? Com vários papéis de diferentes magnitudes. Uma coisa interessante da gente pensar, e que eu acho que é um experimento muito importante no caso da Terra, é que em movimentos anteriores, as pessoas trabalhavam no sistema, né, de um lugar muito do voluntariado. E o que a gente decidiu desde o início na Terra, pelas experiências anteriores, é que era importante que a gente repetisse o movimento
ecossistêmico, sabe? Um movimento natural da natureza mesmo. Então, tudo aquilo que nutre é nutrido de volta, né? Se a gente tem essa noção da natureza, né, de como a natureza funciona, e a gente procura experimentar coisas mais copiando a natureza do que copiando as estruturas inventadas pelo homem, né? A gente tende a experimentar coisas mais relacionadas à nossa própria natureza, né? Então, uma das decisões que a gente tomou logo no início do projeto é que todo mundo que contribuísse para o ecossistema, ou seja, que exercesse um papel dentro do ecossistema, seria remunerado de alguma forma. Isso não era claro no início de que forma seria, mas a gente foi entendendo conforme foi caminhando, né, que tinha possibilidade do nascimento da moeda interna, né, que a moeda interna nasceu muito para apoiar os movimentos da aplicação da fluxonomia dentro do ecossistema. E aí nasceu o IB, que é a nossa criptomoeda social, né? E que passou a apoiar os movimentos de trocas entre o próprio ecossistema e a remuneração de todos aqueles que trabalham, né? Então, todo mundo que assumiu um papel na Terra recebe IB pelo papel realizado. Então, o tempo que você trabalha para aquele papel, você computa aquele tempo e você recebe mensalmente na tua criptocarteira, né, na tua wallet, aquela quantia de IB referente ao trabalho realizado. E como hoje nós somos 70 empreendedores na rede, esse IB você pode usar em qualquer um desses negócios. Então, você tem a opção de usar nos restaurantes da Terra, você tem a opção de usar na loja colaborativa, nos brechós, nas consultorias, nas terapias. Mana Malta aceita IB. Eu, como agora estou um pouco mais distante, eu doei meus IBs. Ah, você doou os IBs? Eu doei meus IBs. Eu doei meus IBs para uma pessoa que eu acho que ia usar muito mais do que eu. E aí logo depois veio a história da pandemia, mas ainda continuo aceitando IB para quem da Casa Terra quiser, precisar. E eu acho que é importante mesmo isso, né? Porque assim, eu sempre ficava me questionando muito. Eu estou distante, eu não tenho muito como colaborar dentro ali do projeto, mas, poxa, realmente, né? Se você aceita a IB e a pessoa que está ali energizando um papel que acabou usando as suas horas de trabalho em dedicação na Terra, poder pagar uma terapia com essas horas de trabalho, eu acho isso incrível, né? É maravilhoso. E aí, em contrapartida, só para explicar para as pessoas como funciona, aí eu sublocava ali, né, a sala da terapia e pagava em IB. Então, assim, realmente é vivo, né? Não é fácil, né, Mel? Existem vários desafios nesse processo. Total, total. O desafio, sem dúvida, os desafios maiores somos nós mesmos, né? Nós temos um sistema de crenças muito arraigado, né? De um modelo de operação, né? De mundo que é muito diferente desse modelo que a gente experimenta na Terra, né? Então, você conseguir é um exercício constante de presença, né? De atenção, não só para o teu próprio comportamento, como empatia com o outro, com o comportamento do outro, né? E lidar com os conflitos com esse olhar também de compaixão, né? Tanto com a gente quanto com o outro. Porque é isso, o tempo todo a gente ali exercitando um campo de vamos reconhecer a nossa abundância, né? A abundância dos recursos já disponíveis, olha como nós já temos. É um campo de experimentação da abundância, né? Mas o tempo todo, o olhar que olha a abundância é o olhar ainda da escassez, né? Então, estar nesse lugar de exercitar, né, um novo olhar para o mundo, um novo olhar para a forma como a gente lida com o mundo, é um grande desafio. Tem muita sutileza nesse campo, né, Mana? Então, assim, é isso. O experimento em si é extremamente rico, sabe? As relações são extremamente incríveis. E agora a gente está passando pelo grande desafio da pandemia, que a casa está fechada já tem 2 meses, né? Então, não sabemos ainda como é que vai ser. Vamos ver o que vem por aí, porque são muitos comércios parados, né? Estamos todos parados. Sim. E, Mel, aproveitando a sua fala sobre a pandemia, eu acho que muita gente que já estava pensando em desenhar um novo futuro, em mudar de vida, em fazer novas coisas, por um outro lado,
acho que também é um pontapé para as pessoas que ainda não tinham tido coragem, né? E que agora estão Total, tendo. Então, assim, total. eu queria perguntar, você que também tem essa visão já futurista, que já trabalha com isso há um tempo, o que você imagina, assim, né, de perspectiva, que a gente possa começar a redesenhar de agora em diante como coletivo, como, né, como humanidade? Eu, é engraçado, né? Eu trabalho com esse movimento do transition, né? Da transição há 9 anos, né? E eu acho que a gente nunca teve uma oportunidade tão impressionante como agora, né? Nós todos, é como se a gente fosse convidado, a humanidade inteira foi convidada a ficar em casa e ficar olhando para as suas próprias questões, né? Para a sua individualidade, para a sua relação em família, para a sua relação com a sociedade, com o trabalho. Estamos todos passando por esse movimento de reflexão muito forte, né? Então, eu sou uma grande otimista desse processo, por mais desafiador que esse processo esteja sendo para todos nós, né, passando pelas dores das famílias e dos nossos amigos, enfim, das pessoas próximas que estão indo embora, mas é um momento é uma grande oportunidade, né? É, eu não consigo acreditar que a gente vai sair dessa para voltar ao modelo que era, né? Eu acredito que todos nós estamos passando por uma transformação muito mais profunda do que consegue perceber nesse momento. As empresas, as organizações estão precisando, grandes, pequenas, todos os tamanhos, estão precisando ressignificar toda a operação que conheciam. Né? Aqui eu trabalho diretamente com um grupo de comerciantes aqui do território, do bairro onde a gente está inserido, né? Laranjeiras e Cosme Velho, e estamos todos aqui passando por essa questão e aí, como fazemos? Como sobrevivemos à pandemia? Muitos não estão sobrevivendo, muitos estão fechando as portas. Então, o lugar da gente se vulnerabilizar e da gente pedir apoio, estar junto e desejar fazer um movimento de transformação, para mim é o grande lugar da mudança, da virada, sabe? Eu acho que não tem uma resposta de como é que vai ser dali para frente. Eu tenho muita fé de que vai ser algo que a gente é capaz de fazer juntos. Não sozinho, sabe? Esse lugar de a gente, assim, a gente estava conversando hoje à tarde sobre isso no grupo, né? Tô tentando resolver meu problema aqui do meu estabelecimento porque está muito difícil, não estou encontrando soluções para. Falei, pois é, enquanto a gente insistir em estar num lugar de procurar soluções sozinho, a gente vai estar sozinho, a gente vai estar fragilizado. Então, eu acredito, eu sou muito crédula de que essa solução está aí, são várias soluções, são múltiplas soluções, o mundo é quântico, né? E ela tá aí perto da gente, da potência de nascer, e ela vai emergir a partir da nossa ativação juntos, sabe? Então, quanto mais movimentos da gente estar junto, criando os caminhos da próxima etapa, criando os futuros desejáveis, o que a gente quer ver acontecer, não é o que é provável, o que é possível fazer, mas é o que a gente quer ver acontecer, nascer de realidade de verdade, e daí trabalhar para que isso aconteça, isso é que eu acredito que vai ser o revolucionário dessa pandemia. E oportunidade a gente está tendo, né? Estamos parados, estamos todos com as nossas agendas atravancadas, né, de certa forma, mas abertas de outra forma, né? Não sei, assim, eu às vezes eu me pego em conflito em relação a essas perspectivas, assim, de futuro, sabe? Anteontem a Sim. Lilian Berlin esteve aqui e aí ela falou, né, assim, com uma visão bem preocupada do que seriam dessas indústrias todas de moda que empregam, é uma das indústrias que mais empregam no mundo. O que seria disso? E aí eu falei para ela justamente a reflexão que você falou assim que você começou, que foi a reflexão que fez você não querer mais investir a sua atenção e seu tempo naquela engrenagem na qual você não acreditava. Eu acho que, de uma certa forma, tudo estava sendo produzido muito além do que era necessário, né? Então, Total. as pessoas que estavam sobrevivendo, porque não é nem vivendo, né? Que estavam sobrevivendo desse abuso planetário,
elas estão tendo que se recolocar, né, de alguma forma. Então, assim, eu acho que a gente, quanto humanidade, está deixando de ser um câncer que estava comendo a Terra. O câncer foi paralisado e a gente está tendo a oportunidade de virar uma nova célula. E cada um escolher que caminho vai tomar. Mas, às vezes, eu me pego pensando assim, se não quebrar de vez a economia, né, que hoje é o que controla a maior parte da engrenagem, né, que controla para onde vai, para o que vai ser mais caro, o que vai ser mais barato, né, essa mão invisível que a gente não vê que é controlado, né, que agora todo mundo pedindo empréstimo no banco. Eu fico pensando nisso. Enquanto isso não colapsar totalmente e a gente começar a ter valor de fato, onde a fluxonomia 4D já enxerga valor, né, e no apoio mútuo, e olhar isso, eu fico achando que a gente pode correr sim o risco de, quando acabar isso, voltar a ser um pouco como era antes, né? Porque tem uma coisa meio que controla. Fico com essa ligeira sensação, assim, né? De que até que ponto a gente tem a liberdade de cocriar a realidade e o quanto você acha que a gente precisa de uma força extra para mudar e negar que continue sendo como era. Olha, mana, tricky question, né? Porque tudo é consciência, né? Tudo é consciência. Então, é o quanto que cada um de nós, eu acredito muito que essa transformação, ela é do indivíduo para o coletivo, né? Então, o coletivo vai fazer um movimento grande quando os indivíduos começam a fazer seu próprio movimento, né? Então, se cada vez mais a gente conseguir perceber a nossa pessoal, né, transformação nesse processo, tudo à nossa volta vai estar transformando também, vai estar transformando junto, né? Então, essa grande engrenagem, né? Você pensa as grandes corporações, né? Como é que vai ser isso, né? O que significa, né? Como você falou da indústria da moda, né? A indústria da moda é uma que vai precisar se ressignificar, porque todos nós estamos em casa nesse momento, né? E imagino o tamanho do impacto. Nem pesquisei sobre como é que está a indústria da moda agora, mas eu imagino o tamanho do impacto que está causando, né, esse momento das pessoas consumirem absurdamente menos, porque as pessoas podem estar consumindo pela internet, mas mesmo assim, nada comparado ao que é, né, o mercado tradicional. O que eu percebo é que a gente... Enfim, nós estamos caminhando Amiga, é individual. É individual, cara. É uma caminhada muito individual. É o quanto que essa consciência, essa luz vai cair em cada um, sabe? Abraçar as sombras, caminhar junto, sabe? E decidir fazer a sua virada pessoal, né? E como que cada um vai decidir fazer isso, enfim, vai ser do quanto que cada um está caminhando nessa história. Então, assim, a minha visão ainda é desse micro para esse macro aí, e que mudanças a gente vai conseguir fazer. Tá. A Rita perguntou que tipos de empreendimentos e de comércios tem na Casa Terra. Rita, na Terra nós temos 2 restaurantes, hoje tem Curry e tem o Cozinha, que é um restaurante é uma cozinha colaborativa. Cada dia é um chefe diferente, apresentando um cardápio gourmet por um preço bem acessível. A gente tem a Pulsar, a loja colaborativa, que são uma rede de empreendedoras, de mulheres empreendedoras, é uma loja multimarcas, né? Todas de comércio local e consciente. A gente tem o coletivo de brechós, que são 9 brechós lá no espaço físico. Temos, temos arquitetura sustentável, tem gestão de resíduos, a Compacto, a Mani. Tem a Sustentarte, que é uma ONG de educação ambiental e sustentabilidade. Tem a Ser Integral, tem a Social Contemporânea, que é a minha empresa. Enfim, são tantos comércios, são 70 organizações que hoje circulam, né, giram no ecossistema da Terra. Mas, assim,
Daqui a mais ou menos um mês e meio, a gente vai estar com o site novo da Terra, e lá vão estar todos os empreendedores, né, todos os empreendimentos que hoje fazem parte da rede, com os seus negócios, né? Então, vai ter como se fosse um marketplace, então você vai conseguir enxergar melhor tudo que transita na Terra, né? Tudo que está no sistema. E é bacana porque, assim, em termos de fluxonomia, a gente vai conseguir ter acesso direto a que tipo de recurso cada um oferece, né, no sistema. Então vai ser bom para muito poder ter uma legal. noção maior. Que legal, Mel. Bom, a Elo É, entrou e falou assim, que a questão dela é justamente essa, questionar o porquê produzir em excesso para depois tentar fazer as pessoas engolirem e desejarem aquilo que foi produzido. é sair dessa lógica, né? A gente está falando aí de uma visão de negócios que é muito mais próxima do que é o negócio social, né? O negócio social, ele existe para atender uma necessidade da sociedade. A sociedade já tem tantas necessidades, né? Vamos combinar? Assim, o que não falta é necessidade na nossa sociedade. Então, por que não a gente ter negócios que atendam necessidades reais e não negócios que fiquem inventando demanda que não existe, né? Então, Exato. cada vez mais a gente caminha para esse lugar da construção de negócios, de redesign de negócios, né? Negócios regenerativos que estão aqui para propor uma nova modelagem, né? De estar na vida, de cuidar da vida. Aí a gente vai começando essa transformação, né? E a Márcia, ela pergunta o seguinte, ela é contadora e ela quer É. levar esse conhecimento de fluxonomia para os clientes dela. Sim, sim. E aí, como é que ela faz? Para Olha, investigar, para conhecer? eu diria para primeira coisa, procura o canal da Fluxonomia 4D no YouTube, que eu acho que é fundamental, porque tem muito vídeo da Lala falando, e os vídeos são bem didáticos, tá? Pode seguir a Fluxonomia 4D também no Instagram, porque a Lala está oferecendo vários cursos online, também tem várias lives que ela está conversando, pílulazinhas, né, sobre fluxo. Que mais que pode ser? Eu acho que esses são os caminhos mais interessantes nesse momento disponíveis, porque tem coisa acontecendo agora. Então, um bom momento para entrar em contato com a Flux. Tá, e Mel, só para, eu acho que de repente para ajudar a Márcia, ela fala que trabalha com o terceiro setor e que queria implantar esses conceitos nas instituições. Aí eu acredito que uma ajuda também que ela possa ter é na Céu Azul, né? Que é a empresa da... Sim, da Luísa e do Lucas. Pode sim, pode sim. Se quiser, a Céu Azul também trabalha com isso. Eles trabalham com, enfim, várias estratégias para empreendedores. Eu acredito que a fluxonomia pode ser uma delas também. então depois eu passo o contato para você, Márcia. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente tem ainda uns 15 minutinhos para aproveitar esse tempo da maravilhosa Mel. Não é todo dia que a gente tem uma pessoa tão ilustre assim. Fala sério, hein? Minha futura vizinha. Inclusive a Nívia está aqui assistindo, querendo saber tudo, que ela é a pessoa que está querendo fazer a comunidade, ela e o Leto. Nívia, querida, estamos super em contato. A Márcia está agradecendo. Mel, eu queria assim, dentro desse contexto todo, e com essa visão positiva que você tem, que eu acho que contagia todo mundo, assim, se você pudesse dar uma dica para quem ainda está vivendo fora desse contexto colaborativo, como começar, né? Como sair do eu e começar a ver além? Boa. Eu acho que uma das coisas que foi muito importante, assim, para mim, na minha jornada, foi prestar atenção no que me incomodava, sabe? Então, aquilo que me incomodava foi a minha mola propulsora para fazer para dar o próximo passo, sabe? Para fazer os primeiros movimentos. Então, o meu incômodo maior começou quando eu comecei a perceber que não era aquilo que eu fazia, né? E como eu trabalhava dentro daquela empresa, não era esse sujeito indefinido, né? Empresa que fazia com a sociedade. Era eu, Melissa,
corresponsável com esse ser, né, sujeito indefinido, pessoa jurídica, né, estava ali colaborando para que aquilo fosse realizado daquele jeito em sociedade. Então, quando eu consegui me colocar corresponsável pelo processo, aquilo foi assim um embrulho no estômago, porque durante muito tempo, de alguma forma, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu acredito que é parecido. A gente cria uma certa carapaça para a gente se preservar, né? De muitas coisas que a gente não concorda no mundo, né? Então a gente cria esse lugar do tipo assim, não sou eu que estou fazendo, né? É a empresa que funciona assim, né? A gente cria um lugar de uma não responsabilidade. Quando esse lugar se foi dentro de mim, que eu me coloquei como indivíduo ali dentro, né? Com autonomia e com o direito de escolha de fazer ou não fazer, de estar ou não estar naquele processo, de sustentar ou não aquela organização, quando eu me coloquei nesse lugar, doeu pra caramba. Né? Então, vários incômodos começaram a se apresentar. Então, prestar atenção no incômodo é super importante, que ele é um ponto de caminhada, né? De início de caminhada. Né? Então, eu me lembro quando eu saí, eu dizia assim, eu não sei o que eu quero, agora eu tenho clareza do que eu não quero mais. Né? Então, era um primeiro passo. Né? Então, hoje eu já entendi, passei naquele breve período, aquele primeiro ano de transição, eu me lembro que o meu sonho era sair, né? Estava saindo da empresa, então eu precisava chegar logo no meu próximo ponto, né? O ponto B. Eu saí do ponto A, precisava chegar logo no ponto B. Eu fiquei nessa ansiedade de chegar logo nesse ponto B. E aí eu descobri, conforme eu caminhava, que o ponto B era a caminhada em si, né? Então eu precisava me acostumar a estar o tempo todo me transformando, porque não existia um ponto B para chegar, né? Então, Maravilhosa. é essa caminhada. Cara, olha, o ponto B é a passagem para o outro lado. Então é melhor não chegar. É tipo isso. É tipo isso. Maravilhosa. Mas é isso, foi o ponto mais importante para mim, sabe? Então, e logo que eu fiz o processo, foi muito desafiador, porque na primeira virada, né, quando eu saí mesmo, que eu decidi sair, muitas pessoas, né, não entendiam aquele movimento, então eu me senti um pouco incompreendida, apesar de muito apoio da minha mãe, do meu marido, da minha família, né? Mas eu senti um pouco de incompreensão nas minhas relações, né? Então, quando eu cheguei assim, no primeiro lugar, né, que foi o Gaia Education, né, no grupo do Gaia, quando eu cheguei, que eu compartilhei o que eu estava passando naquele momento que eu tinha saído, né, do meu emprego, que eu estava buscando, né, fazer uma nova caminhada e tal, e as pessoas não acharam aquilo estranho, né? Aí eu falei, ai caramba, encontrei os meus ETs do meu planeta, eles me entenderam, eles não me acharam esquisita. Ai, e é o máximo isso, né? Esses dias a minha mãe comentou assim, filha, eu tava lendo ali um post seu no Facebook, eu não entendi nada. Um monte de gente esquisita comentando, eu não entendi nada. Aí você explicou que são os ETs do seu planeta? Eu falei, mãe, você sabe que sua filha é ET, não tem jeito. Ai. Olha, a Elô fez outra pergunta aqui, Mel, que é o seguinte, se as criptomoedas, se elas são negociadas fora do grupo, como em corretoras, por exemplo, como é que é feito? Ela é aceita de pessoas, né, outras pessoas que não fazem parte do movimento da casa, podem usar o IB? Então, o IB ele foi criado para ser uma moeda específica desse ecossistema e boa parte, né, da compreensão de lastro do IB reside no espaço físico da casa, né? Então, o trabalho para a casa, para esse ecossistema, né? Então, ela não é uma criptomoeda que foi criada para ser cambiada, né? Então, ela não reside numa exchange de câmbio, tá? Então, hoje o uso do IB ele é particular de quem transita pelo ecossistema Terra de alguma forma, tá?
Mas a gente está vivendo agora um momento também de ressignificação do IB. Então, estamos vivendo isso nesse momento. Então, a gente está olhando porque a gente agora, com a criação do território fértil, né, que é o polo regenerativo comercial aqui de Laranjeiras e Cosme Velho, o IB começou a transitar entre alguns dos comércios locais, né? Então o Sushimar recebe IB, o Café Secreto recebe IB, mas até então sempre linkado com esse ecossistema da terra e com o uso do aparelho físico da terra, né? Da casa terra. Então a gente já começa agora a ressignificar, porque existe uma potência enorme no território, né? Da gente ter uma moeda complementar aqui no território, transitando por todos os comércios. E se ela puder ser cambiável em real, isso facilita bastante a adesão, né? As pessoas vão se sentir, assim, com mais liquidez, né, no patrimônio de moeda local, se tiver a possibilidade de cambiar em real. Então, a gente, nesse momento, está passando por esse estudo do IB 2.0, que é a gente começar a transitar, né, o IB original para esse outro IB que possa fazer esse movimento. Então, a gente está no estudo agora desse 2.0. Tá, se alguém quiser fazer parte do movimento da Casa Terra, ou se quiser uma ajuda sua com a Social Contemporâneo para ajudar a redesenhar a sua empresa, como é que faz? Entra em contato como? Olha, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, tá? Tanto por Mel Bivar ou pela Social Contemporâneo. Pode entrar em contato com a Terra também, pelo Instagram da Terra, se quiser saber mais sobre a Terra. Existem alguns grupos de WhatsApp, mas aí a pessoa é preferível entrar em contato primeiro pela Terra para saber qual é o interesse, né? O que ela deseja, para encaminhar para algum desses grupos de WhatsApp, caso tenha vontade, né, de aprofundar em alguma área específica. Tá, e a Márcia pergunta se dá para levar a Casa Terra para outros territórios. Então, a inteligência da Terra, tudo que é criado na Terra é open source, absolutamente tudo. A gente tem um drive que é aberto, então quem quiser conhecer os documentos, né, tudo que já foi gerado pela Terra está lá nesse drive. Pode participar, as reuniões da Terra acontecem ainda todas as quartas-feiras. Então, a gente tem a reunião de residentes e colaboradores da Terra, que é 10 horas da manhã. Tem tem um encontro que chama Coignições, tá? É um encontro de palpitaria para empreendedores que estão agora também vivendo esse processo, né, de ressignificação em época de pandemia, estão precisando de apoio por qualquer razão que seja. A pessoa pode se inscrever nesse encontro chamado Coignições, que acontece de 11 a meio-dia, também tudo online, né? Às 2 horas da tarde de quarta-feira também acontece o encontro de zeladores sistêmicos da Terra, e a cada 15 dias acontece o encontro de cuidados com a casa, que é um outro círculo, que também qualquer pessoa pode participar. Participar desses encontros, o que significa? Você conhece um pouco mais de como é que é a prática holocrática, né? Como é que funciona uma reunião holocrática, uma reunião bem eficiente, e em 1 hora, em geral, a gente trata de tudo relacionado àquele tema daquele círculo, né? Então, as pessoas que têm papéis no círculo Cuidados com a Casa vão nesse Cuidados com a Casa, as pessoas que têm papel no círculo de zeladores vão nos zeladores, e assim sucessivamente. São as únicas reuniões que eu conheço no mundo, no planeta, que servem para alguma coisa. Não, são reuniões bem boas, e qualquer pessoa pode chegar como ouvinte, não tem problema. A pessoa chega lá e chega chegando. A Karen falando aqui, Melzinha, minha inspiração. Mas a Mel inspira todo mundo, Karen. A Karen, essa Karen querida, fofa, maravilhosa, é madrasta do meu filho. Ela já está aos filhos do meu ex-marido, uma linda. Então, Mel, quero te agradecer muito. Faltam só 8 minutinhos aqui. E o pessoal que está fazendo a pergunta, depois pode me mandar também, que eu mando o link aqui da Casa Terra, o link do grupo, os links todos dos projetos, ou pode mandar para a Mel também, tá? E assim, conheçam, porque é realmente maravilhoso. E como é que tem funcionado, Mel, a Social Contemporânea nesses momentos? Você está agindo, como é que está funcionando? Então, agora a Social está passando por uma ressignificação também, né? Porque todo o meu trabalho estava muito calcado no trabalho presencial, né? Então, passei por um Coignições semana passada, junto com os meus parceiros palpitores,
para me apoiar a abrir um pouco mais de horizontes e criar, né, dar uma alavancada em ideias, né, mexer com esse potencial para pensar como é que vai ser agora, porque eu preciso, né, ressignificar meu trabalho online. E já estou fazendo uns desenhos incríveis, já estou bem feliz, sabe? Já era uma intenção do ano passado, né? De entrar no mundo online, mas o mundo presencial é tão gostoso, né? Que a gente acaba ficando. Então agora eu estou fazendo esse movimento e está sendo bacana, está sendo bem bom. Uma coisa que eu queria te falar, aproveitar, a gente está lançando, você conhece já o projeto Reconomy, não conhece? Que é o projeto Eu de já, mas economia explica para o pessoal. regenerativa. Isso, é um projeto de economia regenerativa e relocalização econômica, né, que nasceu, é uma das frentes do movimento Cidades em Transição, né, que eu faço parte, que a Terra também descende do movimento. E a gente trouxe para o Brasil o Reconomy para começar um movimento aqui no território, Laranjeiras e Cosme Velho, de apoiar empreendedores regenerativos através de investidores da própria comunidade, pessoas que estejam dispostas a investir seus recursos 4D em empreendedores que sejam regenerativos. Então, a gente está nesse movimento agora. Essa coisa com a pandemia acaba sendo um lugar muito interessante de viver, né, esse projeto, porque esse projeto é muito de redesign o tempo todo, de ressignificação o tempo todo, então é um momento bem propício. A gente está lançando, toda terça-feira vai ter um encontro do Reconomy Online às 4 da tarde e amanhã vai ser o primeiro com um convidado que a gente chama de o Café Virtual. O Café Virtual vai vir com o Lucas, que faz parte da equipe Reconomy, falando sobre moedas complementares. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre moedas complementares, seria bacana poder vir nesse Café Virtual de amanhã às 4 da tarde. Olha aí, Márcia. Para quem quiser conhecer mais, é oportuno, tá? E na terça-feira que vem a gente vai estar falando sobre o projeto em si, o projeto Reconomy, que é o Papo Reconomy, que aí vai ser um Zoom. Então, uma terça é o café virtual com um convidado, e na terça seguinte, o Papo Reconomy por Zoom, conversando, enfim, com a equipe, né, do projeto, esclarecendo um pouco mais, né? Mas vai ser bem bacana. Aqui, antes de encerrar, agora que só falta 4 minutinhos, dá uma dica pra gente, assim, de livros, uma dica, assim, de livro, de filme, de conteúdos que você acha interessante. Ah, legal, legal. Nossa, livros eu tenho uma lista que eu tô, assim, encantada, apaixonada. Eu leio meio que eles, assim, separadamente, né, em momentos, vários livros ao mesmo tempo. Então, tem um livro que eu acho maravilhoso para a gente ter uma noção maior em termos macroeconômicos, que é A Era do Capital Improdutivo, do Ladislau Dalbor, que é maravilhoso para a gente ter uma noção né, dos porquês a gente precisa fazer tanto esse movimento, né, de construção de novas realidades, né? As Novas Economias Construindo Futuros Desejáveis, da Lala. Economia Donut, gente, é sensacional o livro da Economia Donut. O livro Reinventando Organizações, do Frederic Laloux. Outro maravilhoso é o Design de Culturas Regenerativas, que é do Daniel Wall, maravilhoso também. E Chamado para a Liderança Regenerativa, que é do Felipe Tavares, que é maravilhoso também. Felipe Tavares vai estar com a gente daqui a 2 semanas no café virtual também do Reconomy, para falar de economia regenerativa. Maravilha. O pessoal aqui tá louco querendo saber os links, como que faz. Fica calma, gente. Depois manda uma mensagem para Mel, que ela manda o link para cada um, tá? E qualquer coisa, é só entrar também na Casa Terra, né? Com certeza. Na Casa Terra vocês conseguem muita coisa. Uma dica muito boa, coloquem no Google Ladislau Dalbor, tá? Que é o professor Ladislau Dalbor, ou Pedagogia da Economia, vocês vão encontrar o blog do professor Ladislau Dalbor. Gente, assim, é um universo à parte. Ele tem muito material incrível lá dentro nesse blog, então vale a pena conhecer o blog do professor Ladislau Dalbor.
Maravilha, Mel. Quero te agradecer, que bom. Obrigada, Bom esse amiga, papo muito bom. aqui. Muito bom estar Beijo. aqui. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Muito, Obrigada a muito todo obrigada. mundo que participou. Obrigada, Mel, pela sua presença maravilhosa. Espero Obrigada, que volte querida. logo. Sim. Beijo. E, gente, gratidão a todo mundo que participou. Vai cair aqui que o tempo acabou. E lembrando que esse foi só o quarto dia de uma série, de uma quinzena. Então, venham amanhã. Amanhã vai ser uma pessoa muito, muito, muito especial também. Acompanhe a agenda, tá? E amanhã a gente vai falar com a Palmira Margarida, que é perfumista ancestral.